E vamos a São Paulo, onde está a repórter Vanessa Casalino, com um especialista na área de internet, para falar sobre a importância do Marco Civil. Vanessa, boa noite. Boa noite, Catiúcia, boa noite a todos. Nós recebemos aqui José Matias Neto, que é diretor de uma empresa de segurança digital. Vai ajudar a entender melhor o que é que significam as mudanças do Marco Civil da internet. Bom, em 60 dias a lei começa a valer e eu pergunto o seguinte, o usuário na prática vai sentir que mudanças? Boa noite. Boa noite, Vanessa. O usuário vai sentir poucas mudanças. Existem, como já foi dito na reportagem, esse é um arcabouço legal. A gente espera que outras legislações sejam criadas, outras leis sejam criadas que vão dizer os direitos, os deveres e as sanções caso os deveres não sejam cumpridos. Obviamente que já tem alguns pontos, como a questão de guardar dados por 6 meses ou de não usar para telemarketing, etc., que são interessantes, que a gente deve sentir algum reflexo. Né? Mas ainda, o que vai acontecer se isso não for feito? Quer dizer, existe ainda alguns pontos que devem ser discutidos e legislações que devem ser criadas em cima desse arcabouço. Bom, na prática, essa restrição, por exemplo, de uso de dados para telemarketing ou para me vender alguma propaganda. Na prática, quando eu acessar meu e-mail ou alguma rede social, aquelas propagandas que se referem à minha conversa indiretamente, elas vão estar lá ou não depois desses 60 dias? Acredito que alguns serviços ainda vão manter essas conversas lá, principalmente os serviços que não são brasileiros, são estrangeiros. A questão de armazenar os dados no Brasil ou não é importante nesse sentido. Se eu sou uma empresa estrangeira que armazena esses dados ou esse serviço num data center fora do Brasil, eu devo seguir as leis brasileiras ou não? Essa é uma discussão que acho que a sociedade ainda vai ter que ter, né, junto com o Estado, para saber como que isso vai ser regulamentado. Agora, um dos artigos fala justamente sobre esses dados que depois podem ser usados numa investigação criminal, que vão ficar guardados por 6 meses. Há quem diga que esses dados, essa restrição viola direitos de expressão, que pressupõe que a pessoa, de repente, pode ter cometido um crime. É importante guardar esses dados por 6 meses ou até mais tempo em caso de uma investigação criminal? Eu acho que é importante guardar, porque quando você tem um crime cibernético, para chegar na pessoa que cometeu esse crime, você precisa chegar no computador que ela utilizou. Esse computador, ele tem um endereço único, que a gente chama de IP, que é dado para ele naquele momento. Então, guardar o registro de que computador tinha aquele endereço naquele momento e por quem ele estava sendo utilizado é importante para fazer a investigação. De outra forma, você não vai chegar na pessoa que cometeu esse crime. Então, assim, existe essa discussão de se é um problema ou não pode acontecer um problema por guardar esses dados, mas é importante guardá-los. O importante também é saber como eles são guardados, e é isso que o marco define também, né? Qual é o tipo de segurança que deve ser utilizado para armazenar esses dados. Agora, no que se refere à pedofilia, como a gente viu na reportagem, é preciso uma ordem judicial para que o conteúdo seja retirado. Aliás, ao contrário, não precisa de ordem judicial. Isso é uma garantia de que esse conteúdo seja retirado imediatamente, sem maiores consequências? Pode gerar uma frustração nas pessoas? Pode gerar uma frustração no sentido de que você tem uma legislação, né? O marco é uma legislação que está te garantindo que você pode pedir para que isso seja retirado. Quem está postando, quem está guardando esse dado, está publicando esse dado, até pode ir lá e retirar. Só que você não tem garantias de que esse dado ou essa foto já foi copiada por terceiros e de repente armazenada fora do Brasil. Assim, imagina que alguém na Europa copiou esse dado e postou na sua rede social. Como que você, com uma lei brasileira, vai exigir de um europeu, seja lá qual for a nacionalidade dele, que respeite essa lei e retire de lá? Então, assim, existe uma diferença entre o que a legislação diz para nós, brasileiros, e o que na prática tem que ser aplicado no mundo inteiro. Por isso que é importante essa governança mundial, né, da internet multissetorial, que vai acabar expandindo essa legislação para outras fronteiras também. Agora, o marco ele é uma diretriz, né? Ele tem ali um norte, muitos dos aspectos aqui ainda vão ser regulamentados. A sociedade tem que estar atenta, muita coisa pode mudar nessa regulamentação. Como é que a gente deve encarar a aprovação do marco em contraposição à regulamentação? Sem dúvida, existem alguns pontos que eles são definições do que deve ser feito, né? E legislações vão ser criadas em cima disso. Eu acho que o marco foi o primeiro grande passo, mas a sociedade precisa ficar ligada, precisa discutir melhor como que isso vai acontecer, está acompanhando esse movimento para que a gente possa garantir que a legislação que seja criada em cima desse arcabouço seja realmente interessante para todo mundo. Agora, para a gente finalizar, a gente está tendo esse encontro em São Paulo que fala de uma governança global da internet. E o nosso Marco Civil ele pode servir de referência. É possível fazer uma governança global de um território tão livre quanto a internet? É um desafio muito interessante. Assim, não diria que seja impossível, vai ser trabalhoso, né? A gente já teve movimentos nesse sentido quando a gente fala de outros temas. Por
exemplo, final da década de 70, início da década de 80, a gente falava sobre a poluição, camada de ozônio, mudanças no clima, que a gente está discutindo até hoje, né? A gente teve o protocolo de Kyoto, que foi um grande passo, assim como foi um marco nessa discussão. Ele foi definitivo? Não, não foi definitivo. Depois a gente teve a Rio 92, teve a Copenhague mais 20, enfim, é algo que vai ser discutido por muito tempo, porque tem muitos interesses envolvidos. Isso vai acontecer a mesma coisa com o Marco Civil na internet, e eu espero que ele possa ser um exemplo para que outros países possam criar os seus também e expandir esse conceito mundialmente. Tá certo. Muito obrigada por sua participação aqui. Boa noite. Boa noite. Bom, voltamos a Brasília. Está dado, então, o pontapé inicial, né? Tanto aqui no Brasil quanto com essa discussão em relação à governança global da internet. Catiúcia. Obrigada, Vanessa. Boa noite.